Quando a questão abordar na prova sobre conectivos lógicos, o que que eu vou precisar saber, professor? Seguinte, primeiro de tudo, eu tenho que entender o que é um conectivo lógico, né? Antes de mais nada, quando eu falo de conectivo lógico, eu estou falando o seguinte, ó, conectivo lógico. Para que que ele serve, professor, esse conectivo lógico? Gente, o conectivo lógico, ele serve, ó, utilizado para ligar, tá, ó, ligar duas proposições, duas ou mais proposições. Ligar duas ou mais proposições, certo? Essa é a função do conectivo lógico. Duas ou mais proposições, transformando-as, ó, transformando-as, transformando-as em uma de mesmo valor lógico. Essa aqui é a missão do conectivo, tá? Ó, em uma de mesmo valor lógico, certo? E assim ela vai transformar ela em uma proposição composta, como a gente chama, certinho? E esses conectivos, quando eles fazem essa ligação, quando eles fazem essa ligação, eles vão transformar em uma sentença composta. Sentença composta. São para proposições simples, para proposições compostas, certo? O que que é uma proposição composta, né? Ela tem mais de uma proposição, certo? A composta que tem mais de uma proposição, beleza? Então, você vai entender isso aqui dessa forma. Quando eu vou falar de uma sentença composta, é aquela que tem mais de uma proposição. Fechou? Mais de uma proposição. E aqui, para a gente começar, eu quero que você entenda, que você anote aí comigo, ó, o que é quando a banca cobrar de você sobre conjunção, tá? Professor Trajano, o que é uma conjunção? Gente, uma conjunção, ela vai ser assim representada por este símbolo, tá? Ó, a conjunção ela é representada por este símbolo. E tem aqui alguns termos lógicos que representam a conjunção de cara. Uma frase composta, ela vai ter esses termos aqui que você vai identificar, ó. O e, o mas, o porém, certo? Contudo, contudo, entretanto, certo? Entretanto, e a vírgula, tá? A vírgula também ela vai ser um conectivo lógico, entretanto, e a própria vírgula, beleza? Esses aqui são os conectivos que identificam que eu tenho uma conjunção. Aí, o que que eu preciso saber nessa conjunção? Bizu. Esse aqui é o bizu-chefe para você não decorar mais tabela verdade. Qual é o bizu, professor? O bizu é o seguinte. Se você tem aqui uma proposição lógica, ó, você tem aqui uma proposição P e Q, ela tem o mesmo valor lógico de Q e P, certo? Tem o mesmo valor lógico. Elas podem o quê? Elas são comutativas, elas comutam. Tanto faz P e Q, Q e P, tem o mesmo valor lógico. Outro bizu, isso aqui é a primeira informação que eu tenho para vocês. A primeira. A segunda que eu tenho para vocês é a seguinte. Nós vamos detalhar aqui, tá? Tudo sobre conectivo hoje. A segunda é a seguinte.
Quando eu tenho aqui este símbolo que representa especificamente a conjunção, ó, esse símbolo aqui representa especificamente a conjunção, tal. Quando eu falo P que, P mais que, P porém que, P contudo que, P entretanto que, P vírgula que, certo? É a mesma coisa de só trocar as proposições, vai ter o mesmo valor lógico, elas são comutativas. Agora, um detalhe que você vai precisar entender aqui, ó. A conjunção, ela só é verdade, ó, só é verdade, só é verdade quando, quando todas proposições, quando todas proposições forem verdade, certo? Então você vai entender assim, ó, a conjunção ela só é verdade em um único caso. Quando? Só é verdade quando todas forem verdade. Verdade, todas verdade. Isso aonde, professor? Isso na conjunção. É só o que eu preciso saber para entender sobre conjunção. A conjunção ela só é verdadeira quando todas as proposições compostas, né, que vai transformar uma proposição simples através do conectivo em uma proposição composta, quando todas as proposições que compõem aquela conjunção for também verdadeira. Caso contrário, ela vai ser o quê? Vai ser uma conjunção falsa. Tá? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Ó. Vou dar aqui um exemplo. Tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês denotarem mesmo. Exemplo. Quando eu digo assim, ó, o sol é verde. O sol é verde. Porém, porém, a lua é prata. Qual é o valor lógico dessa frase inteira? Gente, essa frase inteira ela está ligada por quem? Por uma conjunção, tá? Essa aqui é a minha primeira proposição, proposição P. Essa proposição, ela é verdadeira ou falsa? Aí aqui é a minha segunda proposição, proposição que. Então, a minha frase está assim, ó. P e que, certo? Eu quero saber o valor lógico dessa conjunção. Aí eu vou colocar o valor lógico em cada proposição. A primeira proposição aqui, quando eu digo o sol é verde, o sol é verde? Não, então isso aqui é falso, tá? Quando eu digo a lua é prata, beleza, verdadeiro. Aí agora eu quero saber o valor lógico da frase inteira, que é o valor lógico da conjunção. Para mim saber o valor lógico da conjunção, basta eu lembrar única e exclusivamente dessa regra aqui, ó. Essa regra aqui é o carro-chefe, tá? É o que vai fazer você acertar todas as questões de raciocínio lógico da parte de conjunção. Quando é que a conjunção é verdadeira? Só no único caso, quando todas forem verdade. O que não está acontecendo aqui, ó. Veja que uma delas é falsa. Então, se ela não é verdadeira, ó, porque para ser verdadeira todas têm que ser verdade, ela vai ser o quê? Ela vai ser falsa. Beleza? Deu para entender a ideia aí, pessoal? Tranquilo? Então é isso que você vai fazer quando você se deparar com o conectivo da conjunção. Agora, eu quero que você entenda quando é que eu vou ter uma disjunção, tá? A disjunção é outro caso de conectivo lógico que a gente vai estudar aqui, ó. Nesse primeiro caso a gente viu a conjunção, agora nós vamos ver aqui a disjunção, tá, professor? Quando o senhor vai falar aí de disjunção, o que que eu tenho? Galera, na disjunção nós vamos ter o seguinte, ó. Quando eu vou falar de disjunção, eu quero que vocês entendam o seguinte. O que que é a disjunção? O símbolo dela é esse aqui, ó, é um Vzinho, tá? Aí a disjunção ela é assim, ó, representada. Eu tenho aqui a proposição, vírgula, ou, aí tenho aqui a proposição. Pronto, isso aqui é a minha disjunção, certo? Disjunção. Tranquilo? Aí o que é que eu quero que vocês entendam na disjunção? Primeiro, como aqui na conjunção, ó, ela é comutativa também, certo? A disjunção é comutativa. Primeiro caso,
Se eu tenho aqui, ó, P ou Q, é a mesma coisa de eu ter aqui, ó, Q ou P, certo? Elas comutam. Comutar é poder trocar de lugar a frase, não vai alterar nada, ó. Elas comutam, certo? Segundo caso, dentro da disjunção, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Ela só é falsa. Agora aqui é o seguinte, é o contrário, só é falsa quando quando todas quando todas forem falsas, certo? A disjunção, ela só é falsa quando todas forem falsas. Então é bem fácil você lembrar, ó. Conjunção, verdade quando tudo for verdade. Disjunção, só é falsa quando todas forem falsas, todas as proposições forem falsas. Por exemplo, vamos ter aqui, ó, um exemplo. Um exemplo. Se eu digo assim, é, a água, a água, ela é sempre, sempre, não, água não. Senão vai dar opinião, não vai ser nem proposição. Eu vou dizer assim, ó, a bola de futebol, a bola de futebol é quadrada. A bola de futebol é quadrada ou a grama é roxa. A grama é roxa. Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui uma disjunção, ó. Eu já sei que eu tenho uma disjunção. Quem vai identificar esse conectivo é a disjunção. A minha primeira proposição está aqui, ó. A bola de futebol é quadrada. Essa daqui eu vou chamar de proposição P. Aí eu tenho aqui a outra. A grama é roxa. Eu vou chamar de proposição Q. Se eu tivesse uma terceira, eu ia chamar de quem? Proposição R. Tá? Esse ou aqui, ó. Esse ou aqui é este símbolozinho, ó. Tá? É o meu Vzinho. Qual é o valor lógico dessa frase inteira? Vamos lá. Eu vou colocar o valor lógico de cada uma. A proposição P, ela é verdadeira ou falsa? A bola de futebol é quadrada? Falso. A grama é roxa? Falso. Pessoal, grama é verde, tá? Então, seguinte, se a primeira é falsa e a segunda é falsa, então todas as proposições que eu tenho aqui, que são essas duas, elas são falsas. Quando todas são falsas, então a disjunção em si, que é a proposição composta ligada por um conectivo da disjunção, ela vai ser o quê? Falsa. Não tem o que fazer. Você só vai olhar. Se todas forem falsas, ela vai ser falsa. Caso contrário, vai ser verdadeira. Beleza? Só vai ter um caso que ela é falsa. Então, você não precisa aprender todos os casos, em nenhum dos casos dos conectivos. Você só precisa aprender a exceção da regra para não ter que aprender a regra em si. Beleza? Qual é a exceção da regra na conjunção? Se todas forem verdade, a conjunção é verdadeira. Na disjunção, se todas forem falsas, então a disjunção vai ser falsa. Certo? Beleza? Agora, nesse outro caso que eu vou falar para vocês aqui, eu vou falar da disjunção exclusiva, tá? Eu vou falar para vocês aqui da disjunção exclusiva. Então, anota aí, ó. Quando eu tenho aqui disjunção, quando eu tenho aqui para vocês, opa, disjunção exclusiva. Professor, como assim disjunção exclusiva? E aquela disjunção era o quê? Inclusiva. A disjunção exclusiva é esse mesmo símbolo, só que com um tracinho aqui embaixo, tá? E o que que vai me identificar essa disjunção exclusiva? É o seguinte, o que vai me identificar a fala dela é assim, ó. Ela vai começar com ou, vai ter a proposição, vírgula, outro ou e a proposição, certo? Então, ó, primeiro caso da disjunção exclusiva.
eu tenho aqui, ó, ou P ou Q, eu sempre começo com ou, a disjunção exclusiva, ou P ou Q, ela é comutativa também, certo? É a mesma coisa de ou Q ou P, beleza? Elas comutam, ok? Elas comutam e elas têm o mesmo valor. Isso aqui pode vir na prova de vocês dessa forma, para dizer se é verdade ou não essa afirmação, certo? Cuidado, por isso que eu estou colocando aqui em símbolo para vocês entenderem. Dois, outro detalhe, certo? Ela só é falsa, tá? Ó, só é falsa quando, quando eu tiver o seguinte, quando tivermos valores iguais. Valores iguais. Como assim, professor? Valores iguais? Tudo verdade ou tudo falso, certo? Ó, então, quando tivermos valores iguais, ela vai ser o quê? Falsa. Então, ó, ela só é falsa quando todas forem verdade ou todas forem falsas. E ela pode comutar. Exemplo. Exemplo da disjunção exclusiva. Ou, 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 a lua é verde, ou a lua é verde, ou o Brasil é na Europa. Ponto. Vamos lá. Eu estou vendo que de cara eu tenho uma disjunção exclusiva. Aí aqui, ó, eu tenho a minha primeira proposição, proposição P. Aqui eu tenho a segunda proposição, proposição Q. E esses conectivozinhos aqui, ó, ou, eles vão identificar que eu tenho uma disjunção exclusiva. E agora, para mim saber o valor lógico dessa frase inteira, eu vou fazer o quê, pessoal? Atribuir o valor. A lua é verde, sim ou não? Falso, a Lua não é verde. O Brasil é na Europa, sim ou não? Falso, o Brasil não é na Europa. Então, essa frase inteira, qual vai ser o valor lógico dela? Bom, segundo a regra da disjunção exclusiva, ela só é falsa quando tiver valores iguais. E aqui eu tenho valores iguais, ó, falso e falso. Se eu tivesse verdade e verdade, também seria falsa, professor? Sim, seria falsa, tá? Então, ó, o valor lógico dessa proposição composta, ela é falsa. Por quê? Porque eu tenho valores iguais nas proposições. Esses valores iguais podem ser tanto verdade, verdade, como falso, falso. E aí eu vou ter uma disjunção exclusiva falsa. Beleza, galera? Agora, o carro-chefe das provas de concurso, que cai muito nas provas, é essa aqui, ó, que eu vou falar para vocês agora, que é a condicional, tá? Professor, o que que é essa bendita condicional? Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem, porque toda prova tem uma questão dessa. Então, assim, não é justo e nem esperado que nenhum de vocês erre, pelo amor de Deus. Tá? Ó, quando eu trato aqui, ó, vamos lá, condicional. O que que é a condicional? Pessoal, a condicional, ela tem, ou ela também é chamada aqui de implicação, tal, condicional, ou implicação, implicação, não, implicação, certo? Condicional ou implicação, ela é assim representada. Ela tem uma seta. Essa seta eu vou explicar para vocês aqui, ó, detalhadamente como é que ela funciona. Essa seta, ela parte da primeira proposição, sempre. É sempre assim, ó. Ela parte da primeira proposição, com destino à segunda, beleza? Ela é sempre assim, ó, da primeira para segunda proposição. Não esquece. Ela sempre parte da primeira para a segunda. Professor, e quais são as palavrinhas que identificam uma condicional ou implicação? Gente, as palavrinhas que identificam uma condicional ou implicação são essas aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó,
Primeiro, se, então. Veja, é sempre assim, ó. Depois do se, sempre vem a primeira. Eu tenho aqui, ó, proposição, logo. Eu tenho aqui como, certo? Eu tenho aqui ainda mais, só assim, ó, se e a vírgula, beleza? Tudo isso aqui vai ser uma seta aonde, ó, depois do se vem a primeira, depois do então vem a segunda. Aqui é a primeira proposição, aqui é a segunda, aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Todas essas, a seta vai estar nesse sentido, ó, partindo da primeira para a segunda. Em todos esses casos, ela vai estar assim, beleza? Partindo da primeira para a segunda, ok? Não esquece. Em todos esses casos, ela vai estar assim. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Quando ela está invertida, ó, quando ela está invertida, condicional invertida, acontece isso, ó. Cuidado, tal. Isso aqui eu estou chamando a atenção de vocês. Ela vai acontecer assim, ó. Só se. Mas aí não dá para você errar pelo seguinte motivo. Lembra disso, que depois do se, sempre vem a primeira, ó. Então, ó, a primeira vai estar aqui e a segunda vai estar aqui. E nesse caso exclusivo, a seta vai partir assim, ó, tá? A seta ela vai partir daqui para cá, certo? Nesse sentido. E não assim como a outra, porque a seta sempre vem da primeira para a segunda. Aí você organiza ela da forma correta para poder aplicar essa regrinha aqui que eu vou dizer para vocês. Primeiro, qual é a regrinha, professor? A primeira regra é a seguinte: se eu tenho aqui, ó, se P então Q, tá? Ela não comuta. Não comuta. Eu vou botar até aqui para dizer que é diferente, tá bom? Para vocês entenderem, ó. Ela não pode comutar. Isso aqui é diferente, ó. É diferente de se que, então que. É diferente. Certo? Ok? É diferente. Agora, segundo 2, tópico 2, ela só é falsa, só é falsa quando, dois pontos, acontecer isso aqui, ó. Essa aqui é a regra. Aí eu vou dizer para vocês desenhadamente. Quando a primeira for verdade e a segunda for falsa, tal. Isso aqui a gente conhece como sendo assim, ó, Vera Fischer, tá? Talvez a geração de vocês não conheça uma Vera Fischer. Então, ó, quando eu tenho a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, então o valor lógico da condicional vai ser o quê, professor? Vai ser falso, tá? Ó. O valor lógico da condicional ele só é falso quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Então, não esquece disso, porque essa regra só vale para cá. Exemplo, professor, dá um exemplo aí para mim. O exemplo é esse aqui, galera. Ó. O exemplo vai ser esse. Se Pelé é jogador, se Pelé é jogador, então a bola é quadrada. Vamos lá.
Valor lógico dessa frase. Primeira proposição, proposição P, Pelé é jogador. Segunda proposição, a bola é quadrada, proposição Q, tá aqui. Aí, ó, qual é o conectivo? Condicional, beleza, é esse aqui, professor. Valor lógico dessa frase, Pelé é jogador? Verdade. Valor lógico dessa frase, falso. Vera Fischer, deu Vera Fischer? Beleza, deu Vera Fischer. Então a frase é o quê, professor? A frase é falsa, tá? Sempre que der Vera Fischer, aqui nesse caso da condicional, a frase é falsa, certo? Agora, presta atenção nesse caso aqui, ó. Presta atenção nesse caso aqui. Veja bem, veja bem. Eu tenho aqui a proposição que vai dizer assim. Pegar esse outro exemplo. Esse outro exemplo. Ó, Pelé só é jogador. Pelé só é jogador se a bola for quadrada. Veja bem. Pelé só é jogador se a bola for quadrada. Opa! Professor, caiu aqui no caso da condicional invertida. Então, ó, depois do se vem quem? A primeira proposição, que é a proposição P. E agora? Pelé é jogador. Aqui é a proposição Q. Proposição Q. Certo? Então, a frase, ela tá assim, ó, invertida. Então, ela tem que estar desse jeito aqui, ó. A condicional tá invertida. Aí eu vou colocar, ó, o valor lógico daqui para cá. Qual o valor lógico dessa frase? A bola é quadrada? Falsa. Pelé é jogador? Verdade. Professor, deu Vera Fischer? Não, não deu Vera Fischer. Por que que não deu Vera Fischer? Porque a primeira proposição é essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira, tá? Ó. Não esquece disso. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda, certo? Então, ó, não deu Vera Fischer, deu Fischer Vera. Então, essa frase inteira ela vai ser o quê? Verdade. Ora, professor, mas por que verdade? Porque ela só é falsa, única e exclusivamente nesse caso, ó, quando a primeira é verdade e a segunda for falsa. Beleza, pessoal? Deu para entender a diferença aí? Eu acredito que depois disso aqui, você não cai mais em nenhuma pegadinha e com certeza você não vai errar, certo? Então, qualquer outro caso, Dinei, vai ser verdade, tá? Por quê? Eu só estou ensinando para vocês aqui a exceção da regra, para não ter que vocês fazer tabela verdade nunca mais, tá bom? Vocês não vão mais fazer tabela verdade. Vocês só vão pegar a exceção da regra. Volta lá, conjunção. Eu só preciso saber quando ela é verdade. Quando é? Quando tudo for verdade. Disjunção. Eu só preciso saber quando ela é falsa. Quando é? Todas falsas. Disjunção exclusiva. Eu só preciso saber quando ela é falsa. Quando é? Valores iguais. Condicional. Eu só preciso saber quando ela é falsa. Quando é, professor? Quando der Vera Fischer. Professor, o que é Vera Fischer? Primeira verdadeira, segunda falsa. Caso contrário, ela vai ter outro valor lógico, que é verdade. Beleza? E agora nós vamos falar também aqui sobre a bicondicional para a gente cair para dentro das questões. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Professor, esse exemplo aí, Pelé só é jogador se a bola for quadrada. Gidei, mas nesse caso aqui, veja só, analisando esse caso, analisando esse caso aqui, ó, é só para você pegar a ideia de que essa questão é uma condicional invertida, certo? Se a bola for quadrada, Pelé é jogador. Não tem que saber da lógica. Não tem que saber da lógica. Tipo assim, ah, professor, mas aí a frase vai ser verdadeira. A frase é verdadeira em si. O valor lógico da frase é verdadeira, certo? Por quê? Condição necessária e suficiente. A bola ser quadrada é falsa. Pelé é jogador, verdade. Tranquilo, beleza. Pelé é jogador. Mas a bola não é quadrada, ela é falsa. Então, segundo a regra da condicional, essa frase ela vai ser uma frase falsa. Não, professor, mas aí Pelé só é jogador se a bola for quadrada. A gente não vai fazer a análise dessa forma. A regra, você vai seguir essa aqui, ó, tá?
A condicional invertida. Professor, e o senhor viu isso onde? Eu vi isso numa banca maldita, capirosca, que botou uma questão dessa, todo mundo errou, inclusive eu, e aí eu aprendi que quando eu tenho uma condicional invertida, eu não vou aplicar a minha lógica. A lógica que eu vou aplicar é essa. Eu vou entender que depois do se vem sempre a primeira e a segunda está aqui. E eu vou somente fazer o quê? Trocar, certo? Se a bola não é quadrada, então ele não é jogador. Aí, nesse caso de bem, já é um caso de negação. Por quê? Você vai ter que negar essa frase para chegar nesse resultado. E aqui nós estamos analisando somente o valor lógico da frase em si, tá? Essa frase aqui, nesse caso, que eu estou falando aqui para vocês como exemplo, esse exemplo aqui, segundo a regra da condicional, ela é uma frase verdadeira, tá bom? Pelo seguinte fato, se a bola for quadrada, Pelé é jogador, mas a bola não é quadrada, entendeu? A bola não é quadrada. Ah, professor, então Pelé não é jogador. Esse Pelé aqui que eu estou falando é aquele Pelé lá que faleceu. Ele é jogador, tá? A frase em si ela vai ser verdadeira pela regra da condicional, condicional invertida. Não foge disso, tá bom? Para vocês não se perderem. Tranquilo? Eu vou mostrar exemplo disso aí dentro das questões. Porque se eu for aplicar a lógica da negação, aí sim, aí já tem outra regra que a gente vai falar na próxima aula, que vai ser amanhã. Beleza? Vamos lá. Vamos para dentro aqui, ó. Vamos falar da bicondicional. Eu tenho aqui agora, pessoal, a bicondicional para falar para vocês. O que que é a bicondicional? A bicondicional é o seguinte: bicondicional. Imagina só que a bicondicional é isso aqui, ó. Eu quero que vocês entendam a bicondicional assim. Talvez vocês nunca tenham percebido dessa forma. A bicondicional, ela é uma condicional que vai, certo? Ela foi. E depois ela volta, ok? Então, a bicondicional, o próprio nome já está dizendo, bicondicional, é uma condicional que vai e outra que volta. Tá, professor, e aí? Como é que eu sei que eu tenho uma bicondicional? É assim, ó. Eu tenho uma proposição, aí eu tenho o se, vírgula, somente, opa, comigo aqui o se, somente se, tá? E a proposição, certo? Se, somente se e a proposição. Detalhe, detalhe. Se, somente se, proposição. Qual o detalhe? Primeiro, quando eu tenho aqui, ó, P, se, somente se, que, quando eu tenho aqui P, se, somente se, que, é a mesma coisa de que, se, somente se, P, tá? Elas fazem o quê? Elas podem comutar. Elas comutam. E o valor vai ser o mesmo, tá bom? Não se perde com isso. Segundo, segundo, ela só é verdade, ó, ela só é verdade quando tivermos valores iguais. Valores iguais nas proposições. Isto é, verdade, verdade ou falso, falso. Tal. Então, aqui, ó, via de regra, só é verdade quando eu tiver o quê, professor? Valores iguais. Aonde? Na bicondicional. E aí eu não vou errar nenhuma questão dessa aqui, pessoal. Presta atenção no exemplo. Presta atenção no exemplo. Agora eu digo assim, ó, exemplo. Pelé é jogador. Pelé é jogador. Se, somente se somente se.
a bola for quadrada. Ponto. Beleza, professor. Vamos analisar a frase. Primeira proposição. P, Pelé é jogador. Segunda proposição. Q, a bola é quadrada. Qual o conectivo? Bicondicional. Tá aqui, ó. Tá aqui o bicondicional. Fechou. E agora, qual o valor lógico dessa frase? Pelé é jogador? Verdade. A bola é quadrada? Falso. Opa! Os valores são iguais das proposições? Não. Então a frase inteira vai ser o quê? A frase inteira vai ser falsa. Por que, professor, que a frase inteira vai ser falsa? Porque a frase só é verdadeira, única e exclusivamente nesse caso, quando eu tiver valores iguais. Caso contrário, ela vai ser uma frase falsa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, você vai pegar essas dicas, vai rever essa aula e vai aprender isso aqui na prática, desenhando, fazendo seu rascunho, que é só o que você precisa para quebrar uma questão no dente. Tranquilo? Ó? Aí, caso apareça lá assim na prova de vocês, caso apareça lá assim na prova de vocês, professor, eu quero tabela verdade. Eu quero aqui, ó, sobre a tabela verdade, professor. Vamos lá. Sobre a tabela verdade. A primeira coisa que eu preciso saber sobre a tabela verdade é a seguinte. Primeiro, o número de linhas, ó. O número de linhas, tá? O número de linhas da tabela verdade. Como é que eu vou fazer para encontrar o número de linhas de uma tabela verdade? Gente, é o seguinte. O número de linhas da tabela verdade é dado por essa expressão, ó, n, que vai ser igual a 2 elevado a n. Professor, e quem é esse n aqui, ó? Esse n nada mais é do que o número de proposições, tá? Para você não errar e não perder nenhuma questão. Segundo, professor, como é que eu vou montar uma tabela verdade, ó? Segundo, construindo aqui uma tabela verdade. Como é que eu vou fazer para construir uma tabela verdade? Eu vou ensinar vocês a construir uma tabela verdade de forma simples, certo? Construindo tabela verdade. Gente, se eu tiver duas proposições, se eu tiver duas proposições, vamos lá. Eu tenho aqui a proposição T e tenho aqui a proposição Q. Então, eu vou fazer uma tabela verdade. Quantas linhas ela vai ter? O número de linhas dessa tabela não são duas proposições? Não é isso? Ó? Então, o número de linhas é 2 elevado a 2, que vai dar quanto? 4. 4 linhas. Beleza. Então, aqui ó, vai estar a minha tabela. Aqui vai estar a minha tabela, tá? Para mim montar essa tabela, professor, eu preciso fazer alguma coisa? Preciso. Eu vou montar bem aqui minha tabela, ó. Proposição P, proposição Q, certo? Vou montar aqui minha tabela. Uma, duas, três, quatro. Aqui eu tenho as minhas proposições. Presta atenção como é que eu vou fazer para montar essa tabela. Proposição P, proposição Q. Professor, como é que eu vou fazer para montar essa tabela? VV, VF, VF, VV. Tem uma sequência? Tem uma sequência. Não são duas proposições? Você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro lançamento. A primeira proposição, opa, volta aqui. A primeira proposição, ela pode ter qual valor lógico? Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Pronto. Lancei a primeira proposição, ok? Agora eu vou lançar a segunda. Se a primeira for verdade, a segunda pode ser o quê? A segunda pode ser verdadeira ou falsa. Agora, se a primeira for falsa, a segunda pode ser o quê? Verdadeira ou falsa. Pronto. Então, o seu lançamento deu isso aqui, ó. Verdade, verdade. Aqui, ó. Verdade e falso. Aqui, ó. Falso, verdade. E aqui, falso, falso. Com isso, você não erra nenhuma tabela, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Beleza, pessoal? Ó, você vai colocar nessa ordenzinha aqui, ó, verdade, verdade, verdade e falso,
falso, verdade e falso, falso. Tá? Professor, e se eu tivesse mais uma proposição, proposição R, aí você ia de cada valor desse fazer outro lançamento. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Ia pegar a sequência de três, VVV, VVF, VFV, VFF, e ia colocar na ordem na tabela, de cima para baixo. E aí você não perde uma tabela dessa aqui para ninguém, pode ter certeza disso. Tranquilo? Então agora nós vamos para cima treinar questões para praticar o que a gente aprendeu na aula de hoje.